Quero dar as boas-vindas em nome dos vereadores, boas-vindas a todos, cumprimentar os que nos ouvem pela Rádio Luz e Alegria, o que nos assiste pela FWTV. Hoje à noite nós temos uma palestra com o Dr. Paulo Domingos Savariz, onde nós, do Legislativo de Frederico Westphalen, aderimos o Novembro Azul. Eu convido nesse momento o Dr. Paulo Savariz para fazer uso da tribuna para falar sobre a saúde do homem. Dr. Paulo Savariz, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado à Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, na pessoa do seu presidente, Lídio Signori. Cumprimento a imprensa, a plateia. E o tema que cabe hoje, em momento extremamente oportuno, é o Novembro Azul. Outubro Rosa, dedicado às mulheres, ao preventivo do câncer das mulheres. Por quê? Porque colo de útero e mama são os mais frequentes depois do câncer de pele. Dos homens, é importante frisar que existe um histórico. Por que esse dia, ou esse mês de novembro? Em 91 surgiu no mundo europeu uma discussão sobre o dia 14 de novembro, que era o dia de prevenção da diabetes no mundo. E daquele programa do homem, apareceu na Austrália, em 2006, isto é recente, uma discussão sobre a preservação da saúde do homem. Aí, mustache, bigode. Então, por isso que tem em vários locais, vocês veem o bigode, que é o Novembro Azul. Aí se expandiu essa prevenção de doenças do homem, principalmente o de próstata, junto com a diabetes, que são dois vassalos hoje do mundo moderno. E o câncer de pele é o mais frequente no homem, e o segundo mais frequente é o de próstata. O terceiro vem de pulmão, e aí entre estômago e intestino são os outros tipos de câncer. O de pele, no princípio, quase sempre, ou 90 e tantos por cento, curável. O de próstata também, quando é no princípio. Então, nada melhor do que a prevenção e conscientizar. E aí vem um dado importante, nosso brasileiro, que as mulheres vivem em média 78 anos, e o homem só 71. Por que essa diferença? Por que as mulheres vivem mais? E trabalham mais, se incomodam mais, e vários afazeres. Entre eles, porque o homem se expõe mais a acidentes automobilísticos, à violência, e também não procuram descobrir, não querem descobrir sua doença. E aí tem o tabu sociocultural, que é a prevenção da próstata especificamente, que é o toque retal, e que os homens não ficam doentes. As mulheres sim, e as mulheres são mais cuidadosas nesse item. Isso você observa hoje, a estatística é brasileira, gaúcha também, as mulheres vivem 7 anos a mais em média do que os homens no Brasil. E aí vem algumas coisas importantes. O que é a próstata em si? Ela é uma pequena glândula, como fosse uma ameixa de inverno, um pouco mais crescida, uma ameixa, uma batatinha pequena, e que fica entre a bexiga e entre o reto, na parte final do intestino. E isto, por ali passa a uretra. Por isso que quando ela cresce muito, o homem tem alguns sintomas. Passa por ali, por isso o toque retal é mais propício a ser feito, em função de que com o dedo tu detecta mais alterações nesta próstata. Então é uma glândula que produz um líquido para mobilidade dos espermatozoides.
uma perfeição. Quer dizer, começa em todo o sistema do organismo, lá também tem ela na realidade tem uma certa válvula que segura a urina também, a tal ponto, quando ela cresce muito, tranca a urina. E às vezes, então, tem que se desbloquear isso através ou da cirurgia radical, quando é de câncer, normalmente, ou fazer aquela cirurgia via endoscópica, que faz pelo canal da uretra, faz uma raspagem, e aí libera o jato da urina. Então, para quem está indicado a fazer o teste de próstata, o exame. Antes falamos alguma coisinha dos sintomas, quer dizer, parece que tu vai urinar várias vezes de noite, força a urina, sai um pouquinho, não sai muita coisa, é urgência miccional chamada, às vezes dói o fundo da bexiga, às vezes, quando já está mais avançado, sai sangue na urina. Então, veja que os sintomas são muito, às vezes, silenciosos. Já vai dar um sintoma quando ela está num estágio mais de crescimento. E o crescimento pode ser benigno, que se chama hiperplasia benigna, que é do tempo que ela está ali do uso, e câncer de próstata. A hiperplasia benigna é tratada com medicamento, tu reduz o tamanho dela e o paciente começa a urinar bem, só com medicamento, lá de um período longo. E, pelo contrário, os outros têm que passar por uma investigação. Então, a polêmica até hoje está na 0 hora. Quem é que tem que fazer exame de próstata? Uma vez a gente dizia todos. A partir de quando? 45, 50 anos. Hoje se sabe, e a discussão é com a Sociedade Brasileira de Urologia, que devem procurar fazer exame de próstata acima dos 45, se tu tiver um familiar direto de sangue que já teve câncer, ou de próstata, ou um outro tipo. E pacientes de cor preta, porque eles são mais propícios a essas doenças. Então, dentro desta procura, 50 anos ou mais, então se diz ali hoje na imprensa, e isso foi uma discussão no mundo, como é que tu vai procurar fazer um rastreamento. Todo mundo tem que fazer o exame de próstata. Então existem alguns parâmetros, e é a discussão grande que a Secretaria do Estado disse assim, não, vamos ter que fazer o exame quem tem sintoma. Opa, mas se tem sintoma pode já ter o câncer. Então é muito discutível isso. Então, assim, prestar atenção dentro deste parâmetro, como são esses dados que eu falei, de procurar a fazer o rastreamento, sim. Tem familiares, tem a tendência familiar de primeiro grau, segundo grau, de câncer, de próstata e outros, aí então eu tenho que fazer rastreamento mais cedo. Quando? 45, 50 anos. Bom, mas se eu tenho algum sintoma com 35, é óbvio que eu tenho que procurar fazer. Até porque existem algumas coisas que podem ser uma coisa extremamente benigna, da hiperplasia benigna, que é o crescimento, às vezes, normal da próstata, não em todos, porque grande parte dos homens, a próstata fica menor que 30 gramas e fica ali, fica bem. PSA, fica bem. O que é o PSA? É uma proteína que se procura através do exame de sangue. Mas ela pode dar alterado, esse PSA? Pode, quando tu tem infecção, prostatite, ou um crescimento exagerado benigno. Pode dar positivo o PSA, dá alto. Aí tu trata, ele reduz. Como pode dar também no câncer. Então o PSA é parâmetro 100%? Não. O toque retal, este vem uma coisa que é interessante, muitos pacientes se negam a fazer o toque retal, então se substitui pelo ultrassom transretal ou pelo abdômen, que hoje os ultrassons têm uma sofisticada imagem de pequenas alterações da próstata através de ressonância com ultrassom, no nosso meio aqui, o ultrassom, ou tomografia. Mas tomografia e ressonância é mais reservado quando já tem diagnóstico confirmado de câncer. Aí, quando tem alguma
suspeita maior, PSA, o toque, mas se não quiser fazer o toque, faz o ultrassom, PSA alterado, vai-se então fazer rastreamento. O rastreamento é feito às vezes com biópsia transretal, como se fosse a própria cirurgia com agulha, com alguma sedaçãozinha, manda para exame e aí vem a classificação. Bom, tem lá a classificação até 7, 8 graus. Bom, está no grau alto, às vezes tem que tirar a próstata fora. Quando não é muito avançado, faz a ressecção pela uretra, pelo canal. E isto faz com um dia de hospitalização e não tem tanta agressão física, porque a retirada completa da próstata ela é feita por cirurgia aberta. Agora fazem também por vídeo, mas ela é muito difícil. Ela é numa área extremamente delicada. Mas, de toda sorte, tendo câncer já avançado, retirada completa da próstata. Bom, aí vem algumas coisas importantes, que é a perda até da potência quando se faz uma cirurgia radical, principalmente quando se associa a radio e quimioterapia. Porque como fica numa área muito sensível, perto da bexiga, que é musculatura muito sensível, e também a retal, tu irradiando com radiação ou com a químio, ali vai criar, às vezes, umas inflamações chamadas retites crônicas pelo resto da vida. Tu vai ter sintomas porque houve radiação. Então, qual é a melhor via? É sempre fazer esses rastreamentos quando você tem uma indicação, porque tem nódulos de próstata que já são câncer e que levam 10 a 15 anos para crescer e começar a dar sintoma lá adiante. Como é que eu vou saber? Ele é silencioso? Eu não sei, a não ser fazendo exames. Agora, todo mundo está indicado? Não. É esses parâmetros, então, de rastreamento que se tem. Raça, parentesco, já teve sintomas, urinando, começa a urinar, vai lá, sai um pouquinho, o jato é fraco, sangue, dor para urinar. Então, sempre tem que se distinguir entre a hiperplasia, que é benigna, a infecção, e o outro restando para coisas de câncer. O que se faz, então, para melhorar? O que eu faço para prevenir doenças? Não é o câncer de próstata, é tudo. É o coração. E me perguntou um vereador primeiro, muito interessante. Ele me perguntou e disse o seguinte: a gente morre pela boca? Sim. O nosso remédio é o nosso alimento. Tudo que eu fizer, em contrário ao que o meu organismo sempre foi criado geneticamente para não absorver gorduras, frituras, muito álcool, cigarro, produtos industrializados, todos industrializados, têm químicos, têm conservante, têm aditivos, tudo isso são alterações celulares, porque o câncer não nasce de um dia para o outro. Eu sempre dou esse exemplo, na Rádio Luz e Alegria, quando me chamam, que o câncer é um caruncho dentro de um saco de trigo. E esse saco de trigo tem milhares de grãos sadios, como é o organismo, milhares de bilhões de células sadias, que aquele caruncho vai corroendo dia a dia até formar um conglomerado de células alteradas e que vai me fazer um câncer por aquilo que eu tive de agressão. Mas aí tu me diz assim, bom, mas tem gente lá da família que nunca fumou, nunca bebeu e tem câncer. Aí nós vamos ver, utilizaram muito agrotóxico durante a vida. Como? No meio da lavoura, agricultores, ou nós que aspiramos o agrotóxico vindo de 20, 30 quilômetros de distância, pelas partículas do ar. Então, todo agrotóxico é maléfico ao nosso organismo. Então, essa modificação celular se chama oxidação celular. O exemplo que eu dou é um polo de bateria de um carro. Se tu deixar o zinabre branco indo e tu não vai limpar, este polo de bateria vai fundir, e vai fundir o carro, e vai fundir a bateria, e vai estragar o carro.
A mesma situação se dá com o organismo. Infelizmente, nós estamos hoje diante de produtos que é difícil de tu pegar um produto extremamente orgânico e que isto faz aumentar, diz assim, não, mas eu tenho uma preocupação, aumenta muito o número de câncer na nossa região. Primeiro, tanto de próstata, porque nós estamos vivendo mais. Primeiro passo. Segundo, por que muito câncer? Porque exatamente esse é descontrole daquilo que seriam coisas naturais que o organismo não recebe. O terceiro seriam coisas que vai pela boca, que o organismo não aceita. Então, nós temos uma estimativa para 2016 de 6 mil novos casos de câncer no Rio Grande do Sul. E no Brasil, entre 60 e 62 mil casos novos de câncer de próstata. É bastante? É muito. Então, esta conscientização que se faz no Novembro Azul, ela é de extrema e fundamental importância. O que eu posso fazer para não ter câncer de próstata e outros tipos de doença? Atividade física, caminhar, não fumar, a obesidade, o peso além do normal, ele traz oxidação celular, o álcool excessivo, a carne vermelha, entre outros. E o que previne, e que isso é provado, algumas coisas vermelhas, como o tomate, castanhas, que não é vermelha, mas o tomate é, por causa de um produto chamado licopeno, que tem dentro. Então, produtos naturais, entre eles os vermelhos todos e o tomate, trazem benefício ao câncer de próstata. Isto é comprovado. Então, veja que dentro de tudo isso que nós falamos, sempre tem o que se diz, é melhor prevenir do que remediar. Agora, a gente não pode criar um pânico, diz assim, não, nós temos que todo mundo fazer, porque lá e tal. Não, tudo é regrado, tudo tem orientação, felizmente orientação médica, que se pode hoje abalizar de uma maneira extremamente interessante todas as doenças. Câncer, infarto, diabetes, derrames, que são uma das causas mais frequentes de morte aqui no Rio Grande do Sul, além da violência, trânsito e criminalidade, é a doença vascular cerebral e cardíaca, infarto e derrame. Então, veja que essas coisas, hoje a gente orienta muito para que a gente volte, sim, à consciência de ter prevenção e ter quanto mais coisa natural na tua mesa, variados, entre eles água, frutas, verduras de boa qualidade, em princípio sem agrotóxico, isso é extremamente difícil hoje de produzir, e tu dizer, não, isso não tem agrotóxico. É esta qualidade que nós procuramos e que a gente procura sempre fazer desta parceria com os pacientes, porque a orientação é muito melhor do que você chegar com um paciente com a neoplasia, com câncer, que a gente chama de neoplasia, há uma desorganização na pessoa, na sua família, na sociedade onde ele vive, e uma preocupação extremamente grande. Então, esta minha vinda aqui, essa minha fala, pelos vereadores de Frederico, é de extrema importância, porque se nós puder prevenir um de câncer, nós já estamos fazendo um grande trabalho social naquilo que falamos e naquilo que apresentamos aqui nesta noite pelo convite da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen. Muito obrigado, eu me coloco sempre à disposição. Obrigado ao Dr. Paulo Savariz pela colocação das palavras. Fica um agradecimento especial não só dos vereadores, mas de toda a nossa comunidade. Nesse momento, Dr. Paulo Savariz, eu convido o secretário vereador Jacomini como o segundo presidente e o segundo secretário também, representando essa casa aqui, para entregar um mimo ao Dr. Paulo Savariz. Vocês entreguem ao Dr. Paulo Savariz esse mimo aqui, em nome do Legislativo de Frederico Westphalen, um agradecimento especial, Dr. Paulo Savariz, Ricardo Dente também, representando a mesa diretora, você representa de todos os vereadores, fazem a entrega do mimo e levam o nosso reconhecimento, Dr. Paulo Savariz,